Feras Insaciáveis é o capítulo 6 do livro Contagem Regressiva, O Amanhecer de um Novo Tempo, do pastor Alejandro Bulhon. Recebi em certa ocasião a carta dramática de uma garota que durante anos despede sua vida afundada no mundo das drogas e da promiscuidade. Os pais dela sofriam muito, choravam e suplicavam a Deus que realizasse um milagre na vida da filha. Com apenas 16 anos, ela havia fugido de casa à procura de novos horizontes. 5 anos mais tarde, estava completamente presa a uma série de circunstâncias irreversíveis do ponto de vista humano. Foi nesse abismo que, em determinada noite, ela se viu completamente perdida. As luzes de neon piscavam, iluminando os nomes das boates e dos clubes noturnos. Lá estava ela, parada em uma esquina com frio, tentando vender o corpo para comprar um pouco de droga. Um inferno de sentimentos, lembranças e revoltas lhe queimava o peito. Sentia-se injustiçada pela vida, sozinha e esquecida por todo mundo. Às vezes Deus nos permite correr sem parar, até cairmos exaustos em alguma esquina da vida. Às vezes essa é a única maneira de lembrar que Deus existe, quando tudo falha. Nesse contexto, a quem recorrer? Senão a Deus? Foi isso que a garota da nossa história fez. Com um coração cheio de rancor e angústia, ela clamou ao Senhor e foi ouvida. A história da sua conversão poderia ser contada como um milagre moderno, mas a carta relatava outro incidente. Depois de meses estudando as Escrituras, aquela jovem aceitou Jesus como Salvador e foi batizada conforme a Bíblia orienta. Então, na véspera de Natal, ela decidiu retornar para casa e oferecer à mãe o maior presente que uma filha poderia dar: um coração arrependido. Mãe, Deus realizou um milagre na minha vida, ela disse. Você não terá que passar mais noites de lágrimas e sofrimentos pela filha perdida. Jesus mudou a minha vida e hoje estou aqui de volta ao lar. Após viajar 1.500 quilômetros até a sua cidade natal, a jovem infelizmente foi rejeitada pela mãe, que a acusou de envergonhar a família ao se tornar crente e mudar de religião. Esse era o verdadeiro motivo da carta. A pobre garota sentia-se incompreendida, pois dessa vez não havia sido ela quem fugira de casa. Foram os pais que a expulsaram. Mas o que essa história tem a ver com o Apocalipse? Podemos dizer que esse episódio trágico reflete um dos temas de Apocalipse 13, a intolerância religiosa. Ao longo deste capítulo estudaremos essa passagem bíblica e os detalhes de sua profecia, que fala sobre a perseguição que os filhos de Deus sofrerão nos dias anteriores à volta de Cristo por causa de sua fé. A primeira besta. Em Apocalipse 13 encontramos descritas duas grandes bestas. A primeira emerge do mar, verso 1, a segunda da terra, verso 11. A primeira foi dado poder para lutar contra os santos e os vencer, e a segunda proíbe que alguém possa comprar ou vender se não tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome, verso 17. Para você compreender isso melhor, ouça como João descreve a primeira besta. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Apocalipse 13, versos 1 ao 8. Pelo que você pôde acabar de ouvir, essa besta tem as seguintes características. 1. É um poder religioso e recebe a adoração das pessoas. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Verso 8. 2.
Também é um poder político de alcance mundial. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Verso 7. 3. Em certo momento da história, perde seu poder. No entanto, após algum tempo, restaura sua condição proeminente. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Verso 3. 4. Blasfema contra Deus. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Verso 5. 5. Persegue o povo de Deus. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Verso 7. 6. Seu poder dura 42 meses, que em linguagem profética equivale a 1260 anos. 42 vezes 30 igual a 1260. Foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Verso 5. Apocalipse 13, verso 5. Aqui se fala de um poder que forçará a consciência das pessoas para que elas adorem da maneira que ele estabelecer. E se você quiser descobrir quem é esse poder hoje, tudo o que precisa fazer é responder as seguintes perguntas. Você conhece algum poder que, além de religioso, tem uma influência política poderosa e cuja autoridade se faz sentir em cada tribo, povo, língua e nação? Conhece algum poder religioso que, além de ter essa primeira característica, perdeu em algum momento da história a força política e ter recuperado gradativamente sua proeminência mundial? Que poder religioso é respeitado e admirado por reis, príncipes da República, presidentes da República e ministros de Estado? Esse poder religioso perseguiu pessoas em algum momento da história porque elas preferiram obedecer à Bíblia e não aos seus dogmas? Ninguém precisa convencê-lo de nada. Basta tomar a Bíblia como está escrita e responder a essas questões. Qual é a sua conclusão? Para mim não é fácil escrever isso porque a fé e a consciência das pessoas é um patrimônio sagrado. Você é a coisa mais linda que Deus tem. Ele sabe que você é sincero naquilo em que acredita. Eu não tenho o direito de lhe causar sofrimento. Mas, por outro lado, você acredita que as verdades divinas para o tempo do fim devem permanecer ocultas? O que venho escrevendo não é apenas um assunto de religião ou de igreja. Deus tem sua igreja na terra, é verdade. Mas, acima de tudo, o que está em jogo é a soberania do Criador. Existe um conflito entre o inimigo, sempre acusando e tentando desestabilizar o governo divino, e Deus sempre convidando seus filhos para andar à luz de sua palavra. Esse é o motivo pelo qual praticamente me limito a transcrever o texto bíblico neste capítulo, rogando ao Espírito Santo que ilumine sua mente para que você tire as próprias conclusões. Não quero mencionar esta ou aquela igreja, este ou aquele poder religioso, quero apenas que você leia o que diz o registro sagrado. Olhe ao seu redor, veja os acontecimentos religiosos e políticos e tome uma decisão. Mas, por favor, deixe de lado o preconceito, tente analisar as escrituras, não apenas com o coração, mas também com o raciocínio e com a mente analítica que procura sinceramente conhecer a verdade. O autor do livro, o pastor Alejandro Bulhon, infelizmente ele não teve a coragem de divulgar o nome dessa igreja, desse poder político que perseguiu o povo. Mas eu vou dizer porque muitas pessoas elas não pesquisam, não procuram, e muitas pessoas que porventura venham a ler esse livro vão ficar sem saber quem é. A Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja de Roma, foi que perseguiu o povo de Deus. Basta você ver na história, o próprio Papa Francisco, antes de morrer, pediu perdão pelo que a igreja fez na Idade Média. Isso não tem a ver, obviamente, com os católicos de hoje, certo? Que aprenderam daquela forma e acham que aqueles dogmas estão corretos, mas, obviamente, não mataram ninguém, não perseguiram e nem perseguem ninguém por conta de religião. Mas o que a Igreja Católica fez realmente está aqui relatado, já estava profetizado na palavra de Deus, séculos antes da Igreja receber o poder e a autoridade de Roma e ser, juntamente com isso, um poder político, um poder além de religioso, também ser um poder político e um poder civil, né? O Vaticano, ele fica dentro de Roma, né, da cidade de Roma, e o Vaticano, né, ali na Itália, ele é um país à parte, né? E dizem que é o maior país do mundo. E eu vou deixar abaixo, nos comentários na descrição do vídeo, outros estudos sobre
Apocalipse 13. Inclusive temos também aqui no canal a playlist sobre Daniel, do livro de Daniel, né, contando sobre Daniel 7. São 3 estudos sobre o capítulo 7 de Daniel, que descreve bem a história da igreja de Roma. Como foi que ela chegou ao poder e como foi que ela perseguiu o povo de Deus. Então, se eu esquecer e você estiver ao fim desse áudio e não estiver nos comentários ou na descrição do vídeo, você deixa um comentário aqui para eu me lembrar de colocar, tá certo? Porque depois que eu gravo o vídeo, eu vou buscar fazer a edição do vídeo, né? E esse áudio pode passar despercebido na hora que eu estiver fazendo a edição do vídeo. Agora, vamos falar da segunda besta, que surge em Apocalipse 13, verso 11. Continuemos agora com a descrição que o Apocalipse faz da segunda besta. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam a imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de ser humano, ou seja, número de homem. E esse número é 666. Apocalipse 13, lemos aqui os versos 11 ao 18. Com esses versículos em mente, analisemos as características da segunda besta, que também é chamada no Apocalipse de falso profeta. Compare com a passagem de Apocalipse 13, 14 com a de Apocalipse 19, 20. Primeira característica é um poder que aparentemente se parece como um cordeiro, mas na realidade ruge como dragão. Como o cordeiro é o símbolo de Jesus e o dragão é o símbolo de Satanás, a Bíblia nos fala de um poder que se apresenta revestido de piedade cristã, um falso profeta, mas que na verdade representa os objetivos escusos do inimigo de Deus. Segunda característica, esse poder coloca toda a sua força a serviço da primeira besta. Faz com que a terra e os seus habitantes a adorem. Não exige adoração para si, mas para a primeira besta. Terceira característica é um poder que pretende imitar os sinais e as maravilhas operadas por Deus, ao fazer descer fogo do céu, verso 13. Quarta característica, além de dar autoridade à primeira besta, exige obediência a uma imagem dela e até decreta a morte para os que não a adorem. Isso quer dizer que esse poder tem a prerrogativa política de determinar quem deve morrer ou viver. Quinta característica, ordena colocar a marca da besta sobre as pessoas, a fim de que aqueles que não tiverem a marca não possam comprar nem vender. Em outras palavras, esse poder tem a capacidade econômica de sancionar ou embargar atividades comerciais. Para saber quem simboliza a segunda besta, é preciso se perguntar o seguinte: existe algum poder político e econômico que articule a fé cristã para alcançar objetivos nefastos? Que poder no mundo é capaz de encantar as nações com as suas maravilhas? Que potência mundial tem o poderio militar e econômico para fazer valer a sua vontade? Não é difícil identificar esse poder que, segundo a Bíblia, exerceria sua influência após o término do período de perseguição da igreja, os 1260 anos da profecia, quando a primeira besta recebeu uma ferida mortal. Trata-se de um poder político e econômico que, embora não seja essencialmente religioso, se reveste de religiosidade e torna-se uma potência mundial nos dias finais da história deste mundo e obriga a humanidade a adorar a primeira besta e a sua imagem. Essa segunda besta, aliás, é exatamente os Estados Unidos da América. O maior país que influencia tudo no mundo é influenciado pelos Estados Unidos. Todos copiam a sua música, todos copiam seus artistas, todos copiam a sua comida.
E não tenha dúvida nenhuma, né? Ele surge, ele desponta na história como uma potência mundial, como uma nação, exatamente após a queda do Papa, né? Do papado em 1798, né? A nação já existia, mas ela começa ali a despontar, inclusive o próprio Napoleão Bonaparte já reconhecia os Estados Unidos como uma grande nação, e hoje fica fácil você reconhecer, né? E hoje, inclusive, os Estados Unidos ele desfere sanção para um lado, desfere sanções econômicas para o outro, e assim como a França, ela no passado, né, ela serviu o seu exército para o papado, assim será também em breve os Estados Unidos da América. O número 666. O último versículo do Apocalipse 13 diz: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de ser humano, e esse número é 666. Esse misterioso número tem criado todo tipo de especulação entre os leitores das Escrituras. Para conhecer o seu significado, é preciso conhecer o uso dos números na Bíblia. Diferentemente da numerologia mística, que concede aos números poder para determinar o rumo e o destino das pessoas e das coisas, a Bíblia muitas vezes atribui aos números uma função simbólica. O número 7, por exemplo, é símbolo de perfeição. Deus abençoou o 7º dia da semana e o reservou como sagrado. Já o número 6 se refere ao ser humano e às suas obras, pois foi criado no 6º dia e deveria trabalhar 6 dias na semana. Êxodo 20, versos 8 ao 11. Por isso é número de homem. 7 é o número da perfeição, pertence a Deus e, consequentemente, simboliza o ideal divino. 6 é o símbolo daquilo que não alcança a divindade, é o símbolo humano. Aproxima-se do número 7, mas nunca poderá alcançá-lo. Existe um abismo enorme entre a humanidade, identificada com o número 6 da imperfeição, e o seu Criador, identificado com o número 7, completo e perfeito. Repetido 3 vezes, o número 6 revela que a primeira besta exerce um esforço humano desesperado e intenso para alcançar a perfeição divina. Pretende ser Deus, mas não é. Pode fazer o que quiser, exigir o que desejar, mas não passa de um poder humano. Portanto, se queremos identificar o significado do número 666, não podemos fazê-lo levados pelo fanatismo, tentando atribuir a essa ou aquela pessoa o título da primeira besta de Apocalipse 13. Precisamos levar em consideração que essa é mais uma das características atribuídas a esse poder de natureza político-religiosa. É um engano que leva a humanidade a aceitar imposições humanas em vez da palavra de Deus, que tranquiliza as pessoas fazendo-as crer que servem a Jesus, quando na realidade são súditas do inimigo, ou seja, é uma obra de engano. O 666 ele é um falso sistema de adoração. Lá em Babilônia eles usavam o número 6, né, múltiplos de 6, na sua antiga religião. O 6 representando o Deus menor, o 60 o Deus maior e o 600 o panteão de todos os deuses. Ou seja, 666, 666, falso sistema de religião criado pelo homem, assim como é hoje, né? Existe um santuário terrestre, um homem a ser adorado, que se diz Deus na terra, a quem você deve confessar os pecados, né? Se coloca no lugar de Jesus, inclusive, entre mediador entre Deus e os homens, que é o Papa, quando na realidade existe um santuário no céu. Jesus é o nosso intercessor, o nosso mediador, é a ele que devemos recorrer, não é a homem nenhum nesta terra. Embora devamos pedir orações uns pelos outros, né? Mas não confessar pecados a outro ser humano. Você confessa o pecado que você ofendeu o próximo, não o pecado que é diretamente entre você e Deus. E só quem pode perdoar pecados para a salvação é Deus. Você pode cometer um ato falho contra alguém, pedir perdão e aquela pessoa não lhe perdoar. Mas se Deus lhe perdoou, se você se arrependeu, você está perdoado. A lei de Deus, os 10 mandamentos, ela é a base da aliança, é a obediência. O homem transgrediu e por conta disso, Jesus veio para morrer no lugar do pecador, sofrendo a condenação da lei, que é a morte eterna pelo homem ter transgredido. E aqui na terra, esse poder, a Igreja Católica, ela também tem os seus 10 mandamentos. Só que se você pegar o Catecismo Romano e comparar com os 10 mandamentos de Êxodo 20, verso 8 ao 11 da própria Bíblia Católica, você vai ver que está diferente. Porque eles tiraram o segundo mandamento, que proíbe a adoração de imagens de escultura, e para não ficar com 9 mandamentos, ele dividiu o 10º mandamento em 2, que diz para não cobiçar as coisas alheias, ele dividiu em 2, não cobiçar as coisas alheias e não cobiçar a mulher do próximo.
Consequentemente, o terceiro passou a ser o segundo, o quarto o terceiro, o quinto o quarto, e assim sucessivamente, até chegar no nono mandamento, quando ele dividir em dois. Só que no lugar do sábado, né, que era o quarto mandamento, e agora passou a ser o terceiro, eles colocaram guardar domingos e festas. Ou seja, existe um santuário terrestre, um falso sistema de adoração, que está tentando usurpar o verdadeiro sistema de adoração, o qual Deus quem estabeleceu. Isso é explicado também na nossa playlist, nas profecias de Daniel, quando estudamos o capítulo 7 de Daniel. Por isso, mais uma vez, eu vou deixar aqui, e inclusive também um estudo também sobre Apocalipse 13, ainda mais detalhado sobre a questão do 666, do nome da besta, da marca do seu nome também. Agora, continuando na leitura do livro, Crescimento Espiritual. Certa vez eu estava estudando a Bíblia com um jovem universitário. Era um aluno inquieto, cheio de perguntas e questionamentos. Com amor, abri a Bíblia diante dele e deixei que a palavra de Deus respondesse às suas inquietudes espirituais. Seus olhos se abriam, maravilhados diante das verdades de que nunca tinha ouvido falar. Contestava, refutava, racionalizava. Afinal, o que estava descobrindo confrontava tudo aquilo que tinha aprendido desde criança. O que diriam seus pais e avós se soubesse que ele estava questionando muitas tradições herdadas da família? De repente vi seus olhos brilhando de emoção. Sabia que o Espírito de Deus o estava impressionando. Havia uma luta em seu coração, a verdade bíblica por um lado e a fé da família por outro. Um conflito entre a mente e o coração. O que fazer? Disse-lhe que ele deveria encarar sua descoberta como uma oportunidade de crescimento. Imagine-se no ensino fundamental. Lá, você aprendeu a somar, subtrair, multiplicar e dividir. Mas a vida não parou por ali. Depois que você chegou ao ensino médio e aprendeu física, química e trigonometria, então você foi à universidade e estudou física nuclear e física quântica. Seria justo, estando na universidade, voltar os olhos para trás e dizer que suas experiências anteriores foram inúteis? No ensino fundamental, você fazia o melhor que podia com os recursos que tinha. Mas agora precisava encarar a realidade, e a realidade é que é necessário crescer espiritualmente e colocar em prática o que você sabe. Um novo conhecimento traz também uma nova responsabilidade. Se você, a exemplo desse jovem, também ficou chocado com o que acabou de aprender, saiba que Deus entende sua angústia e promete guiá-lo à verdade, a fim de que você cresça no conhecimento da palavra e seja fiel a Ele. Seja fiel apenas a Ele. Afinal, Cristo, o bom pastor, disse: "Conheça as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor." João capítulo 10, versos 14 e verso 16. Que Deus te abençoe. Não deixe de conferir os estudos que vou deixar aqui abaixo, na descrição e nos comentários. E no próximo estudo nós vamos analisar o selo de Deus e a marca da besta. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.